aí, voltamos! Ela voltou! Que bom, tô muito feliz, gente. Tava com saudade. Pois é, eu Tava com também. saudade. Nossa, eu não sei se a gente já tinha feito no cenário novo, mudei de cenário, mudei de casa, mudei de ares, mas eu percebi o Eu cansaço do também, né, final do Dri? ano. Mudou? Coincidência, eu também. Ah, então é isso, gente. A gente vai sintonizando aqui, as coisas vão acontecendo em sintonia pra gente, e aí Com a gente vai certeza. organizando a vida. Cá, e a gente tá percebendo o cansaço do final do ano, né? O que tá acontecendo com a gente? Agora final de ano tende a ser realmente essa loucura, né? Eu vejo que tem muitas pessoas, né? E a gente também tá inclusa nessas pessoas. Que tem aquela questão de você carregar o ano todo, uma pressão também de, nossa, agora, final de ano, eu preciso fazer tudo que, enfim, tudo possível, porque é final de ano. Então, acaba que vira uma pressão muito grande interna, né, Adri? Isso é uma coisa que eu tenho percebido muito, tanto comigo quanto com as pessoas à minha volta, né? Essa questão tanto do cansaço, porque você tá ali lidando com 365 dias ali, dando o seu máximo nos estudos, no trabalho e etc., quanto também é, com você essa pressão de, nossa, final de ano agora eu preciso ser mais produtivo, eu preciso fazer tudo e agarrar o mundo, então vira uma pressão ali dupla, porque você tá no cansaço mental e físico de você, né, ter passado o ano todo ali, né, e ainda vem essa cobrança, né, que faz às vezes com que eu chamo que a gente dá um pauzinho na máquina, né. Sim, sim. Não, e você falou duas coisas assim essenciais. A primeira delas, que a gente tem observado e a gente participa, né? Você falou algo nesse sentido. A gente tem observado na clínica as pessoas trazendo um esgotamento, que é todo um acúmulo do ano. E a gente está recebendo também, né, todo esse acúmulo que as pessoas trazem para a gente aqui no espaço da psicoterapia como uma forma de aliviar esse estresse, esse cansaço, essa sobrecarga aí, né, que vem de várias maneiras, vem física também, tá? Então, pessoal, eu tenho observado algumas pessoas aqui doentes fisicamente. Então, tem vindo aí de novembro para dezembro com gripes, com dores de garganta, com dores de cabeça mais intensos. Então, quando o corpo dá sinal, é porque alguma coisa ali no psiquismo já. Você não ouviu o teu psiquismo, então o corpo está gritando mais alto para você falar: para, pelo amor de Deus! Exatamente, é muito isso, assim, quando o corpo começa a ficar num estado de exaustão, de às vezes a pessoa fala, Carol, eu não consigo sair da cama, né? Não é uma coisa isolada de, estou cansado, né? É um cansaço acumulado ali, né? E aí eu vejo muitas pessoas também, inclusive eu também, vou me incluir nessa também, que é quando eu tiro um dia de descanso para não fazer nada, sentir aquela culpa. E aí agora no final de ano, né, que chega um momento que assim, vem o recesso, que é tudo junto, né? Porque vem o recesso do Natal com o recesso do Ano Novo e a gente emenda o Carnaval tá logo ali, né? Pois é. Então vem essa pressão muito grande, né? Que, enfim, acontece um desespero ali muito, muito grande, inclusive quem trabalha de forma autônoma, né, e tudo mais, então essa preocupação, e aí junta tudo, e é o que você falou, acaba que o corpo, ele sente isso, né, e aí que acontecem as doenças psicossomáticas, né, Dri? Pois é. Você sabe que tem uma ideia interessante, assim, que as pessoas trazem no final de ano, é como se o relógio ele fosse, quando ele vai virar, é como se o mundo acabasse, né? Então as pessoas elas correm no final do ano para fazer tudo aquilo que não deu tempo de fazer, porque vai ter uma virada, né? Vai ter uma virada de chave, vai ter uma virada é como se você terminasse tudo que você tem que fazer durante um dia, porque vai chegar a noite e você não sabe o dia de amanhã, né? Então tem Uhum. uma correria, tem uma carga que a gente naturalmente coloca, e acho que até por uma questão coletiva,
por uma vivência aí de todo mundo, que vai chegar o dia 24, dia 23 para alguns, né? Vai acabar tudo. Vai acabar tudo. Uhum, uhum. Sendo que as coisas continuam depois do dia 2, depois da confraternização universal, as coisas vão seguir, né? Mas para muitas pessoas, e enfim, tem muitos, tem vários contextos, né? Não vou generalizar, enfim, mas tem muito contexto. Por exemplo, quem precisa resolver alguma coisa jurídica, tem que ser agora, porque depois só, para meados de janeiro, vai demorar mais. Então tem esse gás, né? Comprar presente de Natal, tá tudo cheio, assim, meio-dia, um trânsito absurdo aqui na rua, né? Então Sim. é essa corrida, assim, no final do ano, que a gente já tá cansado e a gente ainda dá esse pico para depois tentar descansar sobre isso. E nesse fim de ano, né, costuma ativar tensões psíquicas, né, acumuladas ao longo do ano, né? Cobrança, frustração, perdas, expectativas não realizadas, confrontos com o próprio desejo ou limitações. Uhum, Então, é um período que o sujeito muitas vezes se confronta com o balanço da própria vida, né? Então, uhum, assim, o que foi conquistado, o que ficou pendente, o que gostaria de mudar, e essa reflexão, ela gera um cansaço emocional intenso, né? pois é. Então, e também sem contar com fatores externos sociais, né? Pressão por celebrações, encontros familiares, expectativas sociais, né? Então, essa exigência de estar bem ou ser produtivo, mesmo quando a pessoa está emocionalmente esgotada, né? Então, sem contar também com o fim de ciclos profissionais ou acadêmicos, fechamento de metas, acúmulo de tarefas, que aumentam o estresse, né? Então, assim, gera uma fadiga psíquica, né? Que, né, desencadeia dificuldade de concentração, irritabilidade, sensação de sobrecarga, ansiedade ou tristeza, né? Um medo de frustração ou sensação de que o ano não rendeu como Olha, esperado. olha o barco né, olha o transa. De emoções que o final de ano causa. Pois é, e aí, quantas pessoas chegaram aqui que não descansaram ao longo do ano, não tiveram férias, não conseguiram parar, não aproveitaram a vida em família, os filhos, enfim. Chega nessa hora, tem muita coisa para dar conta, né? E, e aí, como é que fica o nosso papel, né? Eu fico pensando, Exatamente. a, a, exaus- a exaustão, ela vem assim de uma, de uma hipercarga, né? A gente coloca um foco muito grande em algumas áreas da nossa vida e esquece de outras. Até porque é isso que você falou, né, cara? Muitas vezes quando a gente para descansar, a gente se sente culpado. Conta aqui, pessoal, nos Sim, comentários se vocês já se sentiram culpados porque estavam parados, ociosos. exatamente. E antes de trazer algumas coisas que podem ajudar muitas pessoas que estão passando por isso, eu queria ressaltar até, por exemplo, eu tenho uma colega que ela passou o ano inteiro numa expectativa muito grande em relação à formação dela de medicina, né? Então ela passou, imagina, você passar o ano inteiro, né, 365 dias esperando para aquele dia, aquela conquista. Quando passou, ela olhou para mim e falou, Carol, eu tô sentindo uma sensação muito estranha. Uhum. E aí eu falei, é normal, é um ciclo que se fechou, um outro vai que se entrar, você ficou numa expectativa, dia após dia ali, sonhando com aquilo. Quando se realizou, vem aquele sentimento de vazio, né? Uhum. Mas agora é uma nova jornada, agora é o horário agora é hora de você olhar para essa nova jornada, agora é hora de você olhar para essa nova vida, para esse novo ciclo, para essa nova fase que está entrando na sua vida, né? E aí o que eu convido as pessoas, né, são estratégias de cuidado, né, para vocês que estão pensando dessa maneira, né, aceitar os limites, priorizar o descanso emocional e o físico, né? Então regular o ritmo de forma geral, explorar os sentimentos. Então, não evitar a tristeza, nem a frustração ou o cansaço, mas reconhecer e nomear essas emoções, porque é válido, né? É válido. Pois E é. revisitar conquistas também.
né? Equilibrar o olhar sobre o ano, celebrar avanços, mesmo que pequenos, né? Você fez o que você pôde e continuidade da terapia também, né? Que reforça que esse período é justamente quando o espaço terapêutico pode ser mais útil para evitar um acúmulo de tensão emocional, né? De cobrança. Então, assim, a sessão, né, de terapia, ela permite que o sujeito se escute sem julgamento, desacelere o fluxo de demandas extremas e reconheça as suas próprias necessidades E emocionais. aceite isso, né? E que eu costumo brincar que em casa tem aquela música da Simone, né? Então é Natal, e o que você fez, essa música, ela traz um sentimento super ambivalente para muitas pessoas, super ambíguo, né? Porque, Sim, sim. final de ano, e o que você fez? Bem, eu fiz o que deu, fiz o que, Exatamente, fiz o que eu exatamente. pude com E as essa ferramentas que eu música, tinha, e essa é música ela isso. caiu como uma luva, porque a gente sempre cria metas. É, Só que é fácil você bater todas as metas, sem contar que, assim, é. é o que eu sempre falo, a gente está no mundo, a gente está vivendo diariamente, 24 horas, com pessoas. A gente não tem controle do que essas pessoas vão fazer, vão falar, vão agir com a gente, de como a gente vai reagir. Então, às vezes, a gente está planejando muita coisa. A gente conhece uma pessoa, essa pessoa mexe com a gente. Ou às vezes a gente está no trabalho, mas tem sobrecarga, e a gente não tem controle disso. A gente não passa janeiro ali, dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, não, eu sei o que vai acontecer na minha vida e vai acontecer. Não, as coisas vão acontecendo e o nosso corpo vai reagindo. Então a gente não sabe como a gente vai lidar, e a gente vai lidando como a gente consegue lidar. Claro, às vezes, se a gente tem que buscar apoio terapêutico, é muito recomendado, né? Apoio profissional caso necessário, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente ao longo do ano, né, Adri? Pois é, e A é gente uma fez o que a gente época. pôde. A gente fez o que a gente pôde. Aliás, frase para minha lápide, tá, pessoal? Assim, essa coisa de é, amiga não sei o quê, mãe carinhosa, tá? Não precisa de nada disso. Pode botar, fiz o que deu, vivi do jeito que deu. Porque a gente depende também de contextos externos, né? A gente tem a falsa ideia de que ser feliz só depende de você. Peraí, depende de um monte de coisa, depende de contexto, depende de pessoas, depende né, eu Eu sempre também falo não isso, romantizo essa coisa. Eu acho que depende assim, do clima, depende do é, vento, eu todo acho mundo que de a coisa. Se a partir do internet momento, vai funcionar. com certeza, eu acho que a partir do momento que a gente tem o know-how, a gente tem a noção Uhum. da nossa questão, por exemplo, eu tinha um problema muito forte, uma questão interna que eu não conseguia reconhecer, porque Uhum. aquilo me causava um sofrimento. Na terapia, você descobre o motivo. Agora você já tem uma coisa na sua mão. Se você não fizer isso, não vai ter ninguém que vai fazer isso por você. Você já tem a consciência da sua questão. Só que não tem como ninguém fazer isso por você. Uhum, E aí, ótimo, assim, a partir do momento que a gente fica consciente do que está acontecendo na nossa vida, a gente faz exatamente. escolhas e cada escolha eu preciso lidar com algo que eu vou deixar de lado. Eu preciso falar, opa, isso aqui, né? Como é que eu quero tudo? Quero, mas não vai dar. Esses dias uma amiga, esses dias não, né? No começo do ano passado. Eita, que Nesses confusão dias. aqui. Esses dias, né? Mas pouquinho mais ali para março, abril, uma amiga minha falou assim, ó, precisei largar as metas para o ano, assim, porque não sei muito, não, eu fiz uma lista de um monte de coisa que eu queria, não vai dar. Eu falei, ufa, que bom, porque o risco seria você colocar um monte de metas e, ao invés de colocar em prática para se sentir melhor, o caminho poderia você ir se frustrando a cada uma, né? Então, quero ir para academia todo dia. Para ir todo dia, repensa isso, bota umas 2 vezes por semana, 3, que dá, né? Eu quero ler um livro por semana. Tá, sabendo que você trabalha, família, casa, vida social, você vai conseguir mesmo. Então, assim, eu não tô querendo falar que com isso você não vai conseguir atingir suas metas. Consegue, tá? Mas qual o custo disso para sua vida lá no final do ano?
Porque metas é o caminho, é o passo a passo para objetivos. Então, eu sempre pergunto para os meus pacientes, no final do ano, o que você gostaria de desenvolver? Quem você quer ser? Né? Ah, eu quero E também, dar um pouco é, mais, quero... Então tá, vamos pensar as metas dentro da tua realidade que dá para fazer para que você se sinta e às bem e não vezes, frustrado. e às vezes a pessoa tem, poxa, Carol, eu tenho uma meta agora para esse final de ano, né? Só que às vezes aquela meta dele, ele precisa de ter mais tempo. Então ele pode estar numa caminhada que não vai se concretizar no final desse ano, mas pode se concretizar no outro ano. E ele pode iniciar agora. Então também tem esse olhar de tudo bem se você não conseguiu atingir essa meta hoje, mas você pode atingir essa meta é, amanhã, você pode, Uhum. amanhã, no outro ano, né? Mas se você começar aos pouquinhos também, não precisa também ir a fogo e a ferro, se Uhum. perdoar, também tirar um tempo para descansar, porque o que adianta, né? Você atingir uma meta e tá com a sua saúde mental totalmente frustrada, né, Dri? Não adianta Isso, nada. isso. Imagina que você coloca ali expectativas altíssimas sobre a sua vida até o final do ano, que associa a essa ideia de que passou dia 31 a gente vai entrar em Nárnia e a gente não sabe o que vai acontecer, e não é bem assim, né? A gente acorda, nós somos ali, muita coisa continuou trabalhando do jeito que é, enfim. Mas você não vai estar adoecido. Porque melhorar, atingir objetivos de vida é para a vida, não é em um ano, né? Eu tenho um amigo que ele se propôs a correr na São Silvestre, ele começou, daí ele foi deixando, começou a treinar em setembro. Chegou na São Silvestre, que é aquela maratona do final do ano, que é aquela festa, né? No domingo de manhã, não, no dia 31 de manhã, tem um negócio assim. Aí ele falou: não, nem vou, não tem como, né? Eu falei: nossa, que bom. Antes, né? E eu não tô querendo ser pessimista com isso, tá, pessoal? Eu tô querendo ser realista e cuidadosa para que você não lesione ou não morra do coração no final de uma corrida que você achou que ia dar conta. Então, assim, então, vamos treinar para o ano que vem? Vamos, tá aí, ano que vem corre, correu, deu tudo certo, ficou bem. Então, assim, pessoal, eu acho que o recado, né, cara, que a gente quer passar para vocês é cautela. E essa cautela não é pausa, não como que eu posso dizer, não parar a vida, não é respirar, né? O espaço de respirar, ele acontece em muitos momentos, por isso que a gente precisa de férias. Eu sempre falo, olha, a gente precisa de 2 dias para descansar, porque em um dia a gente pensa na nossa vida, nas coisas que a gente precisa resolver, no outro a gente descansa desse dia que a gente também conseguiu se olhar. Então, assim, né, hoje a gente levanta a bandeira aí dos 2 dias de descanso, porque a escala 6 por 1 não tá saudável aqui, né? Uhum, uhum. Tá. E é exatamente isso, assim, gente. Eu acho que uma coisa que eu tô percebendo muito é a frustração de muitas pessoas por não terem atingido o objetivo X, Y, Z no final do ano. Mas, gente, pensa que a gente está aqui dia após dia, a gente não tem controle de muitas coisas. Então, eu tô num trabalho, eu não tenho controle se eu vou ser demitido ou não. Às Nem vezes, qual meu vai ser trabalho a demanda. Às vezes eu acho que eu Às entendo vezes o tanto meu da demanda. trabalho tá ótimo, mas ah, por alguma razão, redução de custos, você desligar, isso não tem nada a ver com o seu potencial, mas você não tem controle. E aí você tá desempregado. Isso significa que o ano você teve culpa disso, desse sentimento e de não se sentir produtivo, né? Então, assim, a gente não tem controle de certas coisas, mas a gente vai tentando, né? E tentar, por isso que eu falo também, é legal a gente estipular algumas metas, mas também não trabalhar essa questão de não ter frustração caso não atinja no dia que a gente quis. E aí eu dou até um testemunho meu, né? Muitas coisas que eu nossa, durante muito tempo ali fiquei pedindo, né, aquela coisa no final do ano. Não se concretizou naquela época, mas se concretizou no tempo exato, onde eu tinha mais sabedoria, onde eu tinha mais discernimento.
E aí eu pude enxergar que não tem um tempo certo às vezes. Você vai seguindo, eu tenho um objetivo, eu vou seguindo conforme também o meu limite, né? Porque nós temos o nosso limite, a gente tem tudo, a gente também fica cansada, nós somos seres humanos, a gente não pode deixar chegar numa doença psicossomática, e isso é muito importante, muito válido a gente pautar, mas é importante a gente frisar que se você não conseguiu hoje, tudo bem. Se é um sonho seu, se é um desejo seu, continue tentando. Às vezes só não era a oportunidade correta e futuramente você vai ter muito mais maturidade, bagagem, experiência, né? Pois Então, não é. se... Então, não se culpe. Eu acho que é essa frase âncora aqui para a gente chegar bem no final do ano, né? E se pergunta hoje, né? Que ser humano você quer ser, o que que você quer desenvolver, o que você gosta, o que para você faz sentido. Começa hoje. Começa hoje em dezembro, tá tudo bem, né? Exatamente, exatamente. E você pode começar hoje e ano que vem dá tudo certo, ou você já estava num processo e não consegui final do ano. Você precisa desistir. Dia 31 acabou, gente? É isso que dia 31 é o fim de um ano, mas não é o fim dos seus projetos, não é o fim da sua vida, né? Exato. Então também é importante a gente frisar isso, que muitas pessoas têm esse simbolismo, essa crença que dia 31 se não deu certo, não deu. E não é isso, gente. É um dia que a gente tem essa impressão de que agora virou a página, né? A gente tem essa impressão de que a gente vai fazer diferente e tal, mas não significa que projetos e sonhos seus que você não conseguiu no ano anterior não possam ser válidos nesse ano. E que às vezes nesse ano vai ser muito melhor e muito mais importante porque você vai ter muito mais maturidade, muito bagagem. Então pensem nisso. Aproveita a energia aí também de boas, de bons amigos, de pessoas desejando que o próximo ano seja de paz. Aliás, paz, pessoal, não é ausência de conflito, é o quanto nós estamos fortes para encarar tudo que vem, né? Com cautela, com paciência, com muita harmonização. Então, não facear, né? Muita harmonia. Sim, com certeza. Né? Então, pessoal, fica aqui o nosso recado. Se você não descansou o ano inteiro, se permita, pelo menos um pouquinho, tem correria, né? Se você é aquela pessoa que gosta de fazer a ceia do Natal, tá correndo, peça ajuda, veja, desenvolva essa habilidade em outras pessoas da sua família. Olha, vamos lá, esse ano eu não vou fazer o panetone recheado, pavê, mas ó, meu filho, pode fazer aqui, meu filho, quem quiser fazer, faz, vamos desenvolver outras pessoas, pega leve, porque você tem muito a realizar na sua vida também, Com certeza. E tá? saúde no Natal em primeiro lugar, né, Adri? Isso, pra gente seguir firme e forte aí. E mais uma vez também, para quem precisar de acompanhamento psicanalítico, eu sou da psicanálise, a Adri é da TCC, e o que vocês precisarem é só chamar aqui, que a gente também está com a nossa agenda aberta. E semana que vem também estamos de volta. Então a gente toma naquela. Sim, a gente tá com vocês até os primeiros fogos aparecerem. Isso aí. Um beijo, beijo, querida. Mais uma vez, um Um prazer falar beijo, contigo. gente. E vamos ficar mais presentes no ano que vem. Podem ficar tranquilos. Sim, vamos lá. Beijo. Tchau, Um tchau. beijo. Tchau.